Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Leia comigo em Atos capítulo 14, versículo 18 até o 22. Enquanto eu leio, você acompanha em sua Bíblia. Dizendo isto, com muita dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Então, quando eu li esse versículo, eu me lembrei de uma pergunta. Uma pergunta que a humanidade tem feito ao longo da história. Uma pergunta que é intrigante para todas as pessoas. E a pergunta seria o tema desta mensagem nesta noite. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Por que é que nós sofremos? O versículo que acabamos de ler, que os irmãos escolheram como base dessa festividade, versículo 22, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por que passamos por tribulações? Por que o justo sofre? Por que o justo passa por necessidades e dificuldades? É claro que eu não tenho a resposta completa, é claro que eu não tenho a resposta final, mas eu gostaria, ao longo desses poucos minutos, de fornecer aos irmãos algumas respostas para nós entendermos por que o justo sofre, por que nós passamos por tribulações. E na verdade a pergunta nem seria bem essa. A pergunta não seria por que nós sofremos. A pergunta seria para que nós sofremos. Tudo o que acontece na vida do servo de Deus, tudo o que acontece na vida da serva do Senhor, seja humanamente bom ou seja humanamente ruim, acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Quando nós falamos de sofrimento, é sempre importante lembrar que existem pelo menos 3 tipos de sofrimento. Quais sejam estes 3 tipos? Existe o sofrimento fruto da fatalidade, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, assim como são os filhos dos homens, assim são os animais. Tudo que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. Nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos, morremos. Saímos do pó e voltamos ao pó. Há um tempo determinado para todas as coisas, dizia o escritor neste capítulo 3 de Eclesiastes. Então, a maioria do sofrimento humano é fruto da própria fatalidade humana. Todos nós ficamos doentes, todos nós temos gripe, resfriado, sinusite, artrite, artrose, todos nós envelhecemos, e quando eu digo todos nós, sejam homens ou sejam mulheres, sejam crentes ou sejam ateus, sejam crentes
ou sejam descrentes, todos nós sofremos neste mundo por questões de fatalidade. Mas existe uma segunda razão pela qual algumas pessoas sofrem, e algumas pessoas sofrem pela lei da semeadura. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia nos diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. É a palavra de Deus que nos fala. Isso então quer dizer que algumas pessoas sofrem porque estão colhendo o fruto de uma semeadura anterior. Todos nós estamos propícios a semearmos aquilo que nós quisermos, porém a nossa semeadura será sempre em função daquilo que semeamos. Se semeamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se semeamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Se semeamos sofrimentos, vamos colher sofrimento. Minha avó já dizia que quem semeia vento, colhe tempestade. Isso quer dizer que sofrimento também é fruto de uma semeadura mal feita. Tem muita gente sofrendo, passando pelo vento, passando pela manhã, e às vezes a gente tenta ajudar e Deus nos recomenda nós não ajudarmos, porque aquela pessoa está simplesmente colhendo do fruto que ela plantou. Deus nos guarde de interferir nessa lei da semeadura. Deus nos guarde de interferir naquilo que Deus esteja fazendo. E Deus não é vingativo, Deus não dá castigo na forma que nós pensamos. Deus simplesmente faz com que as pessoas colham os frutos daquilo que elas mesmas plantaram. Mas existe um terceiro tipo de sofrimento. É aquele sofrimento que nós sofremos por amor à obra de Deus. É aquele sofrimento que nós sofremos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É aquele sofrimento que nós sofremos porque nós não negamos a fé. É aquele sofrimento que nós sofremos porque nós decidimos permanecermos fiéis ao nosso Deus. O próprio Jesus, lá pelo capítulo 5, 6 e 7, quando ele fala no Sermão do Monte acerca das bem-aventuranças, lá pelo versículo 12 e 13, ele diz assim: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso quer dizer, se somos blasfemados, se somos injuriados, se somos perseguidos, se sofremos pelo amor do nome de Jesus, nós devemos nos alegrar, porque é grande, é grande, é grande. Foi Jesus quem disse isso: é grande o vosso galardão nos céus. Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por que os justos sofrem? Se nós perguntássemos para alguns personagens do Velho Testamento, por que os justos sofrem? Se nós perguntássemos, por exemplo, para Asaf, os irmãos se lembram de Asaf? Asaf era o regente do coral da igreja. Asaf era o chefe da parte musical. Era ele quem coordenava os levitas, os músicos, os tocadores, os cantores. A família de Asaf era uma família de cantores. Asaf estava sempre no templo, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas teve uma certa vez que Asaf disse: eu não aguento mais. Eu sirvo ao Senhor com fidelidade. Eu sirvo ao Senhor com sinceridade. Porém eu estou sofrendo. E enquanto eu sofro, dizia Asaf, o ímpio está gozando do bom e do melhor dessa terra. Nem na morte deles há aperto. Eles estão sempre folgados, estão sempre com muita prosperidade material na vida deles.
E Asaf diz no Salmo 72 que quando ele começou a pensar nessas coisas, quando ele começou a prescrutar essas coisas, quando ele começou a tentar achar a resposta, por que o justo sofre e o ímpio goza das delícias desta terra, a Bíblia diz que ele quase se desviou, o coração dele ficou turbado, mas lá pelo versículo 12 do Salmo 72, Asaf encontrou a resposta, por que o justo sofre? Deus respondeu para Asaf, e Asaf disse assim, eu estava turbado, eu quase me desviei, até que eu entrei no templo. Aleluia. Até que eu fui para a igreja buscar a face do Senhor. Até que eu fui para o templo adorar ao nome do Senhor. Aí Deus, através do seu Espírito, me fez entender o fim dos ímpios. Asaf estava querendo nos dizer que os ímpios podem gozar do melhor desta terra, mas no final eles irão para a perdição eterna. Asaf também estava dizendo em contraponto que nós nesta vida poderemos sofrer, poderemos ser privados de alguns privilégios e prosperidade, mas se formos fiéis ao nosso Deus, a grande diferença está no final da nossa carreira, porque nos espera um final de glória, um final de bonança, um final de fartura espiritual. Estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus, e diz a palavra que lá na glória as nossas lágrimas serão secadas. Lá na glória não teremos mais dor, lá na glória não teremos mais angústia, lá na glória não sofreremos mais as agruras desta vida. Então deixe-me dizer nesta noite que a grande diferença da vida cristã, a grande diferença da carreira cristã, não está no começo da carreira, não está no meio da carreira, porque muitos começam a carreira, muitos chegam até a metade da carreira, mas a grande diferença da carreira cristã está no fim da carreira, porque é no fim que ele vai nos galardoar, é no fim que ele vai nos coroar, é no fim que o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas. Então segura só mais um pouquinho. Está difícil a tua luta, a tua dor, a tua angústia, mas segura só mais um pouquinho. Por que o justo sofre? O justo sofre porque ele sabe que no final deste sofrimento lhe espera a coroa da vida. Aleluia. Nós poderíamos também perguntar para Abacuque. Abacuque, por que o justo sofre? Abacuque nos responderia que ele, sendo contemporâneo do profeta Jeremias, com a iminente chegada do rei Nabucodonosor, que iria sitiar a nação de Israel, tal como Jeremias, Abacuque estava preocupado. E no capítulo 1 do seu livro, ele começa a fazer algumas perguntas para Deus. Deus, por que o justo sofre? Deus, por que a justiça demora tanto? Deus, por que eu clamo por justiça e a justiça nunca chega? Deus, por que eu faço nadar o meu travesseiro em lágrimas? A minha cama eu choro todas as noites. Abacuque estava cheio de porquê. Enquanto Abacuque estava só no porquê, Deus não falava nada com ele. Mas quando a gente chega no capítulo 2, Abacuque diz assim: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou me posicionar. Eu vou assumir uma postura diante de Deus. E eu vou ficar atento para ver aquele que fala comigo. Deus vai falar comigo. E eu não vou mais ficar perguntando por que, até quando, por que, até quando. Eu estou aqui, Deus, agora pode falar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus responde para Abacuque. E Deus diz: Abacuque, o que eu vou lhe falar agora, aleluia, é algo que vai ser reproduzido por muitos séculos. Então, Abacuque, você anota o que eu vou te falar em letras garrafais, em letras gigantes, para até mesmo aquele que passa correndo possa ler e entender o que eu vou te falar e a resposta que eu vou te dar.
Olha, Abacuque, o ímpio vai ser cada vez mais ímpio. Ele vai se inchar na sua soberba. Mas eu vou te ensinar um segredo, Abacuque. O justo, pela sua fé, viverá. Abacuque não passa que nem Asaf, que ficou com inveja do ímpio. Não, Abacuque. Fica só na minha presença. Continue sendo alimentado por essa fé. Continue sendo fortalecido por essa fé. As coisas estão ruins, Abacuque, mas eu trato com cada um. E o justo vai viver, vai ser alimentado, vai ser guiado pela fé em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque nos ensina. Por que o justo sofre? O justo sofre porque ele não depende dos sofrimentos desta vida para se manter de pé. O justo sofre porque ele não depende das alegrias desta vida para se manter firme na presença do Senhor. O justo sofre porque ele tem a certeza de que a presença de Deus é mais na vida dele, a despeito de todo o sofrimento e a despeito de todas as lutas. Eu poderia pegar mais um personagem, Jó. Jó é o ó concurso em sofrimento. Falar de sofrimento sem falar de Jó não existe. O homem que mais sofreu no Antigo Testamento. Irmãos, eu estava lendo já no primeiro capítulo. Jó estava tranquilo. A história dos irmãos já sabem que Jó era um homem consagrado, que Jó sacrificava pelos seus filhos. E eu fiquei pensando em Deus olhando para Jó. Eu fiz uma viagem, uma conjectura. Deus queria abençoar Jó. Aqui, tem uma coisa errada. Jó já era abençoado. Irmão Roque, Jó era o homem mais rico da terra da sua época. Sim, mas Deus queria abençoá-lo mais. Sério, irmão? É sério. A primeira lição que isso nos dá é que não importa em que nível você chegou, Deus quer te dar ainda mais. Irmão Roque, eu já sou uma pessoa próspera, Deus quer te dar mais. Irmão Roque, eu já sou espiritual, Deus quer te dar mais. Irmão Roque, eu já sou consagrado, Deus quer te dar mais. Irmão Roque, eu vou morar no céu, Deus quer te dar mais. Deus olhou, como é que eu vou fazer para abençoar a vida de Jó? Reuniu seus anjos. E aí, gente? Alguém tem uma ideia aí para eu abençoar? Daqui a pouco Deus olhou no meio da reunião e tinha um capirotozinho perdido lá, o diabo, no meio da reunião dos anjos. O diabo levantou a mão. Deus, você vai abençoar mais aquele homem? Mais do que ele já é abençoado? Deus olhou para o diabo e perguntou: você tem visto o meu servo Jó? Homem honesto, íntegro, desviado do mal. Olha, Deus, ele só é tudo isso porque o Senhor dá tudo do bom e do melhor para ele. Mas tira tudo dele, que o Senhor vai ver que ele não vai te negar. Irmãos, eu imagino que quando o diabo acabou de falar isso, Deus disse assim: tive uma ideia. Vai, toca tudo, tira tudo dele, preserva dele só a vida, e você vai ver que ele não vai negar o meu nome. O restante da história os irmãos já sabem. Jó estava tranquilo, de repente chegou essa gente: Jó, bateu um vento e teus camelos todos morreram. Só eu sobrei. Todos os meninos que tomavam conta dos camelos também morreram. Mal acabou de dar aquela notícia, veio outro: Jó, as suas ovelhas foram todas roubadas. Mal aquele acabou da notícia, veio outro: Jó, os teus touros também foram roubados. Mal aquele acabou da notícia, veio outro: Jó, os teus filhos todos morreram. Naquele momento, eu imagino Deus de novo, na presença dos anjos, olhando lá de cima para a vida de Jó. Naquele momento, eu imagino os demônios lá de baixo, olhando para cima para a vida de Jó. De um lado, uma torcida que dizia: ele vai pecar. Agora ele vai
vai murmurar. Agora acabou aquele crente canela de fogo. Agora não tem mais aquela crente que é fogo puro. É só a luta apertar que ela vai negar, que ele vai negar. Irmãos, os demônios parecia que faziam um coro aguardando que Jó pecasse, que Jó blasfemasse de Deus. Mas do outro lado, lá em cima, o Espírito Santo dizia: Deus, ele não vai negar, ele vai permanecer fiel. E Deus dizia: vamos só mais um pouquinho. Daqui a pouco Jó se levanta diante de todas aquelas más notícias e diz assim: gente, eu vim nu para este mundo, nu eu voltarei para o pó, mas bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó adorou a Deus em meio ao sofrimento. Nada pode parar o certo do Senhor. Nada pode parar a certa do Senhor. Eu não sei qual é o sofrimento que atormenta a sua vida, mas a receita, o segredo, a fórmula que Jó nos dá é o seguinte: na hora do sofrimento, na hora da angústia, apenas adore, apenas glorifique, apenas enalteça o nome do Senhor. Aleluia. Deus está procurando um jeito de abençoar mais a sua vida, de multiplicar mais os seus bens e a bênção dele na sua vida. Então somente adore e glorifique ao Senhor. Ai, irmãos, você caminha de todo o livro de Jó. Quando você chega lá no capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Continue orando por aquele que murmura de você, continue orando por aquele que diz: não tem mais jeito, agora você vai cair, dessa você não passa. Continue orando e intercedendo, porque em breve Deus também vai mudar o teu cativeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que o justo sofre? Já aprendemos nessa noite que existe um sofrimento oriundo das fatalidades da vida. Já aprendemos nessa noite que existem sofrimentos oriundos da lei da semeadura. Mas também aprendemos que existem sofrimentos que passamos por eles por causa do nome de Jesus. E esse versículo, o versículo 22 do capítulo 14 de Atos, ele, na verdade, a história desse versículo começa lá atrás, no capítulo 9, versículo 15 e 16. Só para trazer a memória dos irmãos, Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus. A forma que ele foi chamado, os irmãos se lembram que ele estava indo no caminho, indo para Damasco, perseguindo os cristãos, e ele viu uma grande luz e ouviu uma voz, e a voz lhe perguntou: Paulo, por que me persegue? Os irmãos se lembram qual foi a primeira pergunta dele? Quem és, Senhor? Em outras traduções, qual é o teu nome? Eu quero saber o nome dessa pessoa que está falando comigo. E essa pessoa respondeu para Paulo e disse: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. De repente caiu a ficha. Não foi nem preciso alguém explicar para Paulo que quem persegue a igreja é como se estivesse perseguindo ao próprio Jesus. Não foi nem preciso alguém explicar para Paulo que quem toca no ungido ou na ungida do Senhor está tocando no próprio Jesus. Não foi nem preciso explicar para Paulo que Jesus compra barulho e Jesus compra briga de crente fiel na presença de Deus. Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os grilhões, os aguilhões. E agora Paulo diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele já percebeu que era o próprio Senhor Jesus. Então o Senhor respondeu: olha, vai lá para a rua chamada direita, e lá eu vou te enviar alguém. Enquanto Paulo estava indo,
Deus se apresenta para o servo do Senhor, Ananias. Ananias, vai lá na casa de um certo Judas, na rua direita, e pergunta por um tal de Paulo. Senhor Paulo, eu já conheço esse homem. Este homem veio para Damasco para poder matar os crentes, perseguir. Não, Ananias, isso é história do passado. A história dele agora é nova. A nova história dele é o seguinte: ele era perseguido, agora ele vai ser perseguidor. Ele falava mal do Evangelho, agora ele vai ser um defensor do Evangelho. Aleluia, porque eu também já apareci para ele, e eu revelei para ele que você vai na casa lá do irmão que ele está hospedado, e você vai orar por ele. Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas tem mais, Ananias. Eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Essa foi a chamada do grande apóstolo Paulo. Um pouco diferente das chamadas dos dias de hoje. Que as chamadas dos dias de hoje é mais ou menos assim: eis meu servo, prepara as malas, vou te usar em outras nações, vou te exaltar nessa terra, você vai ser uma bênção, você vai ser isso, você... Essa é a chamada dos dias de hoje. Não que Deus não tenha poder para fazer essas coisas, mas as pessoas geralmente só recebem esse tipo de palavra. Mas com Paulo, Deus falou assim: Paulo, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, e eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Se você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus, então você está preparado para atender ao chamado de Deus. Porque o chamado de Deus não é apenas em cima do púlpito, com uma multidão te observando. O chamado de Deus não é apenas fazendo a obra debaixo dos holofotes, não. O chamado de Deus também é lá na vizinhança, lá no presídio, lá no meio dos traficantes, lá no meio dos viciados. O chamado de Deus também é lá no meio dos vizinhos, aquela mesma que não gosta de você. O chamado de Deus também é em meio ao sofrimento. Por que o justo sofre? Se a gente começar a analisar a vida de Paulo, eu não vou analisar agora, porque as obras já são passadas, mas a gente vai ver que a partir do capítulo 12 ou 13, Paulo começa a ter uma desenvoltura na obra de Deus. Mas tão logo ele se converteu, lá mesmo em Damasco, a Bíblia diz que eles já estavam perseguindo a Paulo, querendo matá-lo. Um homem que foi enviado para matar, ele estava sendo perseguido e queriam matar a Paulo. Os irmãos de Damasco pegaram Paulo e levaram ele para Jerusalém. Chega em Jerusalém, se enturma no meio dos apóstolos. E agora Paulo começa a entrar e sair da sinagoga, e a Bíblia diz também que procuravam a vida dele para matá-lo. Se nós estudarmos todo o capítulo 12, 13, 14, a gente vai ver que Paulo passou por ameaças, por prisões, a gente vai ver que Paulo sofreu amotinamento de pessoas indo contra ele, várias perseguições. Chegamos no capítulo 14. Já no finalzinho da sua primeira viagem missionária. Paulo estava em Icônio, de Icônio desceu para Listra, de Listra foi para Derbe, e em meio a essas cidades a Bíblia diz aqui que Paulo cura um homem coxo. Libera uma palavra de fé, de vitória e de cura para aquele homem. Quando ele libera essa palavra, o homem começa a caminhar no meio da cidade, e as pessoas ali na cidade dizem assim: gente, os deuses se encarnaram e estão entre nós. Paulo diz: não, gente, não são deuses não, nós somos humanos que nem vocês. Não, vocês são deuses sim. A Bíblia diz que eles literalmente começam a tentar adorar a Barnabé e Paulo como se eles fossem Júpiter e Mercúrio. Os sacerdotes dessas divindades pegaram bois, animais e levaram para que fossem sacrificados para Paulo e Barnabé.
E foi necessário que eles, com muito esforço, é o que nós lemos aqui no versículo 18, com muito esforço, Paulo convenceu aquele sacerdote de não sacrificar aqueles animais, porque eles não eram deuses. Às vezes, irmãos, quando Deus nos usa com graça, com poder, com unção, a gente pensa que a gente é muita coisa. Às vezes as pessoas querem até sacrificar em nossa homenagem, mas nós não merecemos nenhuma glória. E às vezes a gente aceita a glória de uma forma muito pacífica, mas diz a palavra do Senhor que Paulo se esforçou para não receber aquela glória. Ter chamada de Deus é se esforçar para não receber a glória que não pertence a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembrei do burrinho. O burrinho chegou em casa e falou: mamãe, todo mundo gosta de mim lá em Jerusalém. Eu estava passando em Jerusalém e todo mundo dizia assim: viva, salve! Ah, mamãe, as pessoas me amam. Aí a mãe do burrinho falou: não, meu filho, faz o quê? Estava levando alguém em cima de você? Estava levando um tal de Jesus lá, mas faz o seguinte, meu filho, disse a mãe do burrinho: volta lá em Jerusalém, passeia de novo nas mesmas ruas, mas não leva ninguém em cima de você. O burrinho foi, voltou, triste: mamãe, ninguém nem me olhou. Sério? Mamãe. Tem algumas pessoas que até tentaram me expulsar. Meu filho, sem Jesus, você é apenas um burrinho. Você entendeu que a glória não é para você? A glória é para quem está acima de você. A glória pertence a Ele, a honra pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: essa glória não é para mim. Pode deixar que eu não vou pedir para você falar para o seu irmão, não. Diga para o seu irmão: você é burrinho. Não, você não é burrinho. Você é um servo do Senhor, nosso Deus, que sabe que a glória não te pertence. A glória é para Ele, a graça é para Ele. Aqui é tudo dele, é para Ele, é para Ele. E quem não concordar com as coisas que Ele faz, vai reclamar com Ele. Enquanto você estiver levando Jesus, as pessoas vão dizer: glória a Deus, glória a Jesus. E não fique pensando que é para você, porque a glória já tem endereço certo. Quem tem chamada sabe que a glória tem certo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo conseguiu convencer a todo mundo. Só que tem um porém. Ele já veio de 2 cidades. E nessas 2 cidades anteriores, os judeus estavam procurando matá-lo. Ele conseguiu escapar, conseguiu fugir. Estes mesmos judeus vieram até a cidade onde ele estava e convenceram a multidão a apedrejá-lo. Eu não sei se você percebeu o alto e baixo que é a vida do servo de Deus, a vida de quem tem chamado. Agora há pouco estava sendo ovacionado, agora há pouco estava sendo glorificado, de repente já estava sendo apedrejado. E detalhe, as mesmas pessoas que estavam ovacionando agora estavam apedrejando. Quem tem chamada, que a carreira cristã é assim: uma hora estão te aplaudindo, outra hora estão te apedrejando, uma hora estão dizendo você é o cara, outra hora estão dizendo você não serve, mas Deus sabe que você serve, porque você serve ao Senhor nosso Deus. Ele já está morto. Pode levar que ele já morreu. Tem gente pensando que você já morreu. Tem gente pensando que o teu ministério já acabou. Tem gente pensando que esse sofrimento acabou com você. Tem gente pensando que não tem mais jeito para você, você morreu. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles, pensando que Paulo tinha morrido, arrastaram Paulo para fora da cidade. Além de apedrejar, além de matar, abre e fecha aspas, ainda tiraram ele fora da cidade. Vão te apedrejar, vão querer te matar,
e vão querer tirar você de debaixo dos holofotes. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Os discípulos rodearam o apóstolo e eles perceberam que Paulo não tinha morrido. Só quem tem discernimento espiritual consegue ainda perceber as batidas do seu coração. Só quem tem discernimento espiritual consegue perceber que ainda não acabou. Você pode estar em coma, mas você ainda não morreu. Você pode ter sido apedrejado, mas Deus ainda tem uma grande obra na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Paulo se levantou e voltou para a cidade. A mesma cidade que tentaram apedrejá-lo, a mesma cidade que tentaram matá-lo, a mesma cidade que se amotinou contra ele, Deus glorificou o nome dele na vida do servo do Senhor. E agora a Bíblia diz que Paulo, em consenso com os irmãos, volta, vai para uma outra cidade, depois volta para as 3 cidades anteriores, confirmando e despertando o ânimo dos irmãos. Por que o justo sofre? Sabe por que você sofre, meu irmão? Sabe por que você sofre, minha irmã? Porque Deus vai usar o teu sofrimento para consolar, para confortar e para fortalecer outros servos dele. Talvez você não tenha, meu Deus, por que eu sofro tanto? Esse seu sofrimento vai fazer com que aquele irmão que estava quase desistindo, você vai dar uma palavra de consolo para ele, e ele vai dizer assim: eu pensava que eu era o único que sofria, mas eu sei que você também sofre, e Deus está te dando graça, então Deus que está te dando graça, também vai dar graça para a minha vida. O Deus que está te fortalecendo, também vai fortalecer a minha vida. Por que o justo sofre? O justo sofre porque Deus vai usar este mesmo justo para fortalecer a vida dos outros crentes. Eu vou fechar a Bíblia me lembrando da história de José. Se lembra de José? Aquele garoto que era amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. Se lembra de José, aquele garoto que os irmãos armaram para a moia, jogaram ele no buraco, pegaram a sua túnica colorida e disseram para o pai: pai, está aqui, ó, eu acho que uma besta fera matou ele. Aquele mesmo José que foi para a casa de Potifar, vendido como escravo, aquele mesmo José que foi acusado de sedição, aquele mesmo José que foi para o calabouço, aquele mesmo José que interpretou os sonhos de Faraó, aquele mesmo José que foi o vice-governador do Egito, aquele mesmo José que recebe a presença dos seus irmãos, aquele mesmo José que se revela aos seus irmãos, e de repente os seus irmãos, ao entenderem que era José, eles pensaram: agora não tem mais jeito para nós, ele vai se vingar. A gente aprontou muito na vida dele, a gente esculachou nosso irmão, a gente falou para o papai que ele tinha morrido, e olha, ele está vivo, mais do que vivo, ele está vivo. Ele vai cantar o sabor de mel para nós. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai olhar você na bênção e vai se arrepender. Vai olhar para a plateia e ver você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Ele vai cantar esse hino e vai mandar matar a gente. A Bíblia diz que José se revela para os seus irmãos. Aleluia. E diz assim: meus irmãos, para a preservação da vida, eu cheguei aonde cheguei. Eu não estou exaltado com essa posição que Deus me colocou, porque existe uma finalidade de Deus para eu estar aqui. Deus queria abençoar e preservar toda a nossa família. Se tudo isso que aconteceu na minha vida não tivesse acontecido, hoje a fome estaria instalada em toda a terra e nós, a nossa família toda, iria perecer. Vocês, dizia José, parafraseando, foram instrumentos de Deus na minha vida.
Por causa de vocês, eu estou aqui. Eu quero encerrar dizendo para você e para mim que aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te humilha, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que não acredita no seu ministério, aquela pessoa que não acredita na obra e na chamada de Deus na sua vida, não fica com raiva dela, não. Comece a orar duplicadamente por essa pessoa, porque, vou te dizer, ela está sendo um instrumento especial de Deus para a tua vida. Deus precisava trabalhar na vida e no coração de José, porque se ele fosse da noite para o dia governador, talvez ele chegaria lá no trono soberbo, cheio de si. Mas não, Deus foi trabalhando devagarzinho na vida de José, mostrando que vingança não leva ninguém a nada, mostrando que ódio e rancor não deve fazer parte do coração do crente, do depósito do crente. Não, José, não é assim. Você tem que perdoar, você tem que saber amar, você tem que respeitar os limites. Irmãos, eu te coloquei aqui, José, para que você preservasse toda a sua família. A sua família foi abençoada. Irmãos, onde Deus vai te colocar é para abençoar a você, a sua família, a sua igreja. Então não se ensoberbeça, mas adore e glorifique o nome do Senhor. Por que o justo sofre? O justo sofre para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. O justo sofre porque existe um galardão nos esperando na glória. O justo sofre para ser a cada dia fortalecido na presença do Senhor. O justo sofre para que ele possa entender que, aleluia, é o fim da nossa carreira que fará grande diferença na nossa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus abençoe a cada irmã, que Deus abençoe a cada um que compareceu aqui nesta noite. Saiba que o teu sofrimento tem um propósito, tem um porquê de Deus, tem um para quê de Deus na sua vida. Deus está preparando bênçãos inimagináveis para a sua vida. Mas esteja preparado para receber, porque o melhor de Deus